Fala, meus queridos, a paz de Cristo para com todos, e hoje trarei aqui para vocês uma coisa muito interessante. Tu já parou para pensar o quão elevado é o padrão que um cristão deve seguir? Tu já ouviste falar com certeza, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazer o bem àqueles que vos perseguem, né? A questão do perdão, eu tenho que perdoar até 70 vezes 7. Então, tu vê coisas desse tipo e tu para assim e pensa, muita gente para e pensa, cara, como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu vou ter uma fé sadia? Como é que eu vou conseguir? Se é um padrão tão elevado. Para um pouquinho e pensa. Seja santo como é santo o vosso Pai que está no céu. Esse texto, quem falou foi o próprio Cristo, né? Ele mandou, ou seja, a gente ser santo igual a Deus. Quem consegue isso? Né? Perdoar até 70 vezes 7, ou seja, isso aí dá 490 vezes diárias. Né? Quando alguém te fala alguma coisa assim de boa, que te ofende, ainda é de boa, tu perdoa, né? De boa até. Mas quando é uma coisa muito grave, alguém realmente te fez algo muito grave, tu tem que perdoar incondicionalmente, sem não ter um limite. Tem que perdoar sempre, isso é muito difícil. Né? Então, tem muita coisa. Imagina, amar o meu inimigo. Para um pouquinho e pensa na prática. Tens que amar o teu inimigo. Não é alguém que tu não se dá bem, não, é o teu inimigo, ali fala. E tens que amar essa pessoa. Esse é o padrão exigido. Aí muita gente olha para esses textos, tem muitos outros textos. As pessoas olham e dizem, cara, não tem como. Como é que eu vou ser crente? Se a Bíblia exige um monte de coisa que não tem como. Não tem como. Imagina ser santo igual a Deus. Não existe essa possibilidade. E agora? O que se faz diante de uma situação dessa, de uma realidade dessa? Isso é uma realidade. Porque se está escrito na Bíblia, não é uma coisa assim que, se tu quiser fazer, faz, se tu não quer, tu não faz, tudo bem. Se der para tu ser assim, beleza, se não também de boa. Não tem isso. O próprio Cristo disse, olha, olhai para as Escrituras, né, examinai elas, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então, se está escrito ali, é crucial, é indispensável, não é negociável, tem que ser feito, ponto final. Pois então, como é que faz agora então? Diante de um padrão tão elevado desse, como é que eu fico? Eu sendo um pecador, carnal, né? Tendo em mim a natureza pecaminosa, que nunca sai de mim. Por mais que eu tente, ela sempre vai estar em mim. Isso aí é bíblico. Como é que faz então? Meus queridos, essa é uma dúvida que assola muita gente. Muita gente até, inclusive, não está na igreja por causa disso. Cara, o que eu vou fazer lá na igreja lá? Eu não consigo nem o básico do básico. Quem dirá isso? Essas coisas de amar o inimigo e tal, eu não consigo. Eu sou muito fraco e tal. Enfim, só tenho que te falar uma coisa. Realmente a gente não consegue, tá? Realmente não tem como. É quase que impossível. Não tem como tu conseguir chegar nos padrões estabelecidos pelas Escrituras. Não tem como. É muito, muito, muito alto. Não chega lá. Aí tu deve se perguntar assim, mas se ninguém consegue chegar lá, num padrão tão alto, por que está escrito ali então? Justamente por isso, para ninguém chegar lá. Porque tu imagina se alguém conseguisse, né? Olha, eu, depois de muitos anos aí na igreja aí, eu consegui chegar na perfeição. Hoje a minha espiritualidade está lá no alto, cara, está lá em cima. E hoje eu posso dizer que eu consegui o que a Bíblia manda, consegui tudo. Não tem como, não ia dar certo isso aí. Então a ideia é que tu não consiga mesmo. Mas aí é que vem a boa notícia, aí é que entra Cristo, aí é que entra Jesus, o nosso advogado, tá? Ele disse, olha, sem mim nada podeis
fazer? Nada. Nada é nada, tá? Sem mim. Agora, com ele eu posso. Né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, em Cristo, aí eu consigo. Aí é que entra a doutrina da justificação. Ou seja, nós somos justificados por Cristo. Quando ele morre na cruz, ele morre no nosso lugar para pagar as nossas dívidas, os nossos erros, os nossos pecados e falhas, tudo. Paulo fala assim, ó, toda a cédula que era contra nós, ele riscou e cravou na cruz. Então ele pagou toda a nossa dívida, tudo que é de ruim em nós está pago, ele pagou, certo? Até um ponto assim, ó, curioso, quando ele morre na cruz, que ele fala assim, ó, tetelestai, né? Está consumado. Esse está consumado, no grego, é esse tetelestai. E isso tem um significado muito profundo. Naquele contexto, essa palavra era usada quando alguém quitava uma dívida. Tu tinha uma dívida com alguém, quando tu quitava essa dívida por completo, era escrito lá, ó, tetelestai. Ela está paga por completa. Ou quando alguém vinha de uma guerra ou de alguma missão, que eles cumpriram a missão, eles encerraram a missão, seja ela qual fosse, eles também diziam isso, olha, tetelestai, tipo, a missão está cumprida. Então isso Cristo já fez no nosso lugar. Aí hoje, a gente não consegue chegar sozinho nesse padrão elevado de Deus que ele exige. Não, mas em Cristo, ele que nos justifica diante de Deus, né? Aí tá beleza. Numa linguagem bem simples, eu vi um dia um exemplo muito bom. Imagina assim, ó, imagina aqui um cenário hipotético. Está Deus no trono, está Jesus ali como nosso advogado e cá estamos nós, pecadores, miseráveis, cheios de defeito, falha e erro. Aí quando a gente erra em qualquer situação, peca, não importa o que for, Deus se levanta para nos julgar e nos condenar. Mas aí Cristo, que é o nosso advogado, se levanta e diz, olha, Pai, o sacrifício que eu fiz, ó, eu já morri no lugar dele. Esses erros aí dele que tu irias julgar ele, eu já paguei no lugar dele. Então ele está justificado em mim. Aí eu consigo levar a minha vida sempre em Cristo, com essa justificação da parte dele. Isso é maravilhoso. Ou seja, porque nós sozinhos nunca iríamos conseguir. Mas quando a gente está em Cristo, aí a gente consegue. Tá? Aí a gente consegue acesso ao céu. Porque no céu só vai entrar perfeição no céu. No céu não entra pecado, raiz de amargura, não entra nada de defeito, falha no céu. Então como é que a gente vai entrar no céu, que é um lugar perfeito? Não tem como, sozinho. Mas com Cristo tem. Ele é o nosso justificador. Entenderam? Então, quando tu estiver diante de uma situação assim, cara, como é que eu vou conseguir cumprir isso aqui e fazer aquilo lá e não sei o quê? Cara, realmente não consegue. Mas por isso que nós temos que estar apegados em Cristo e confessando a Ele sempre. Ó, Senhor, Tu sabe que eu sou um caco, Senhor. Tu sabe que de mim não sai nada, Jesus. Ô, Jesus, me ajuda, Jesus. Né? A gente tem que sempre estar nessa dependência dele. Se for assim, meu querido, tá tudo certo. Igual o João fala assim, ó. João, ele fala o seguinte, ó. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, tens um advogado junto ao Pai, que é Cristo. Em outras palavras, ele fala assim, olha, a ideia é que vocês não pequem. Mas se pecar, tá tudo bem, né? Entre aspas, tá tudo bem, porque vocês têm um advogado. Só façam a parte de vocês. Confesse a ele, tenta sair do erro, né? Mas confessa a ele. Sejam sempre debaixo dessa autoridade de Cristo, desse poderio de Cristo e dessa justificação de Cristo, que está tudo certo.
beleza? Então deixa aqui embaixo nos comentários o que tu acha disso. Se tu tens aqui algum caso, algum exemplo que possa contribuir para esse vídeo, né? Então escreve aqui embaixo, beleza? E a gente se vê de novo aí logo logo. Um abraço, fique com Deus.